Deputado Betinho Gomes. Você quer utilizar a palavra? Eu prefiro usar agora, senhor presidente. Deputado Betinho, a palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente, eu queria aqui agradecer a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos hoje e fazer aqui algumas ponderações. Primeiramente, nas posições que foram colocadas por nobres colegas acerca do relatório que apresentei sobre os empréstimos nacionais ao nosso colegiado e ao critério do nosso relator para que possa ser incorporado ao relatório geral. Que todas as provas que colocamos, ou que no caso de serem questionadas, seja no caso específico do senhor Bunlai, que aqui depôs com muita dificuldade da oposição para conseguir que o senhor Bunlai fosse convocado a depor, e também no caso específico do senhor ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Fernando Pimentel, da senhora sua esposa, Carolina Oliveira, ou do senhor Benedito Rodrigues de Oliveira, enfim, neste caso específico de indiciamentos que foram sugeridos no relatório, eles foram embasados com documentos, com provas e principalmente com situações colocadas pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça, enfim, por operações que ocorreram e que ocorrem no âmbito da Justiça, no âmbito da fiscalização pela Polícia e que estão aqui citadas para que possamos ter, dentro de conclusões mais abrangentes, acerca do que ocorreu no âmbito do BNDES especificamente. A população brasileira nos cobra e nos cobrará muito o resultado dessa comissão parlamentar de inquérito, dessa CPI. O BNDES é uma ferramenta de desenvolvimento muito importante para o Brasil e jamais quero, como disse o nobre colega, interromper ou impedir que ele possa continuar a ser uma fonte de geração de empregos. Mas também, como comentado por colegas aqui, o relatório colocado no aspecto econômico do nosso país, através do autoendividamento do setor público central, que somente em 2014 para 2015 aumentamos em 10 pontos percentuais da dívida bruta do nosso país, chegando a 66% do PIB, senhor relator José Rocha. É realmente um custo altíssimo que deixaremos aos brasileiros e brasileiras por muitos e muitos anos. Para quê? Para criar uma política momentânea, pontual, de injetar esses recursos que são impostos pagos por brasileiros e brasileiras em bancos públicos como o BNDES. Então, quer dizer, a comparação feita a períodos anteriores, em 2002, eram diferenças exorbitantes do que era injetado em bancos públicos oriundos de impostos arrecadados pelo Tesouro Nacional. Então, nós estamos endividando o povo brasileiro, estamos encarecendo a nossa dívida, estamos pagando um absurdo de juros, estamos aqui colocando a nossa economia em risco, perdendo o grau de investimento, colocando o país numa situação fiscal que coloca hoje um caos econômico e político, porque hoje sofremos as consequências políticas dos resultados econômicos. O governo federal quer que criemos CPMF, quer que criemos impostos que são embutidos em medidas provisórias, que poderá ser votado ainda hoje, pelo fato do desajuste, dos erros econômicos, que principalmente culminaram nesse alto endividamento que foi colocado no BNDES. A política econômica é importante, mas a criação do endividamento e que não aumentamos a taxa de investimento, foi mencionado pelo deputado André Moura. E o deputado André Moura, que eu saiba, não é da oposição. Ele fez as mesmas citações econômicas dos erros pelo BNDES Par, das políticas econômicas adotadas nos últimos anos. E entre 2007 e 2014 foram altamente impulsionadas pelo endividamento público, que não resultaram em benefícios aos brasileiros, pelo fato de que o emprego que foi gerado nesses últimos anos, se compararmos, vice-presidente, deputado Miguel Haddad, dezembro de 2015, nós chegamos à mesma taxa de desemprego de dezembro de 2007. E mais de 450 bilhões de reais, número exato, colocado em meu relatório e no relatório do deputado André Moura, que não é da oposição, foram endividados os brasileiros para levar ao BNDES a emprestar a empresas. Se isso é correto ou não, é política de governo, mas o que não é correto é endividarmos o povo brasileiro e deixarmos para os cidadãos pagar essa conta altíssima ao longo dos próximos 40 anos e aqui na CPI não chegarmos a uns resultados práticos de investigações. Não conseguimos ter tempo
prático, não conseguimos, porque o tempo foi exíguo, para investigarmos. O caso do senhor Bunlai foi um caso prático, foi um caso efetivo, de que veio aqui, ficou calado e ainda buscou sair como vítima. Queria mostrar ao Brasil que era uma pessoa inocente, que não fez o que culpamos aqui por uma tarde toda, como um papel de colocar aqui ao povo brasileiro. E depois vai à justiça e declara que cometeu todos aqueles crimes. Declara que recebeu dinheiro de Chaim, declara que recebeu dinheiro do BNDES e que beneficiou o Partido dos Trabalhadores, que beneficiou esse esquema de corrupção conforme mencionado. Aqui foi um contexto que eu criei no relatório, senhor presidente, para demonstrar o quê? Que esquemas de corrupção que foram criados, mecanismos para levar propinas, para levar pagamentos, para levar recursos escusos, né, à nossa nação brasileira para a perpetuação de poder, foram os mesmos, seja do mensalão, seja do petrolão e seja a atuação do BNDES. Quem garante que esse recurso que foi colocado na empresa do senhor Bunlai, que teve saques de quase 30 milhões de reais das suas contas em espécie, isso aqui também não foi comentado por nenhum dos nossos colegas da base do governo. Para que o senhor Bunlai precisava de 30 milhões de reais em espécie? Então, quer dizer, são variáveis que foram colocadas aqui, muito bem fundamentadas em nosso relatório, para demonstrar o quê? Nós não queremos, de modo evasivo, vil, frio, culpar ninguém. Não é o nosso papel aqui numa casa democrática. Não queremos culpar absolutamente ninguém que não mereça ser culpado, mas queremos ter um banco responsável, coerente, que tenha uma atuação a nível do que o Brasil precisa. É impossível compararmos o Brasil com o Japão ou com a China, porque a política econômica aqui adotada é muito diferente ao Japão. O nosso mercado financeiro variável é muito diferente do Japão. Se o Japão tem 200% da dívida bruta em termos de relação ao PIB, senhor presidente, é pelo fato de que possui um mercado financeiro robusto e que viabiliza recursos para operações a empreendedores. No Brasil, se nós chegarmos a 100% do nosso PIB do endividamento público, nós simplesmente quebramos a nossa máquina pública e os nossos empreendedores ficarão sem recurso no mercado variável, sem recurso no mercado financeiro. Então, nós temos políticas econômicas distintas. Então, obviamente que o governo, para criar esse mecanismo através do BNDES, endividando o povo brasileiro, colocou centenas de bilhões de reais de recursos no banco, de forma irresponsável na política que criou a supercampeãs, que ficou aqui mencionado no nosso relatório e comentado pelo relatório do deputado André Moura, do mesmo modo nas empresas do Grupo X e outras empresas que foram classificadas. Eu ainda escutei um nobre colega dizer que nós não citamos a empresa JBS. Eu gostaria que o nobre colega lesse o relatório nas páginas 53 e 54, onde citamos especificamente o quanto a empresa JBS foi beneficiada pelo tráfico de influência, pelos recursos colocados no BNDES e pela política eleita de que, como supercampeão, receberia recursos infinitos para crescer. Através da internacionalização, compraria todos os frigoríficos. Em meu estado, inúmeras empresas foram prejudicadas, milhares de empregos foram ceifados. Por quê? Porque essa política foi eleita. Vários municípios têm frigoríficos fechados no norte, no nordeste, no Vale do Araguaia, porque o BNDES financiou uma empresa que comprou e fechou vários outros frigoríficos. Então, a política social, como pedia aqui ao banco, ela não nos foi respondida, senhor presidente. O banco não demonstrou aqui quais eram as consequências sociais da aplicação dos supercampeões. Como a empresa Oi, em dificuldade financeira tremenda e extrema hoje, que tenta-se uma solução para que não vá aí a complicações muito maiores. E outras mais que, como colocamos aqui o senhor Fábio Bicudo, que declarou que haverá prejuízos robustos por parte do banco, porque, obviamente, não haverá de recuperar o capital investido. Enfim, a usina de Belo Monte, como o senhor ex-presidente da Camargo Corrêa mencionou tacitamente, não seria viabilizada, senhor relator, se os recursos do BNDES não foram colocados naquele projeto, porque o preço da energia não é viável para a operação. Então, quer dizer, o governo, através de uma política de governo, subsidiou o investimento daquela operação em 25 bilhões de reais para que ela saísse do papel. É necessário para o país? É necessário, mas ela vai parar de pé para que o país possa receber uma energia
em termos viáveis para a produção, para atender os brasileiros, ou simplesmente endividamos o povo, porque essa é uma realidade. Endividamos o povo brasileiro para jogar dinheiro nos bancos públicos através de uma política que se diz acertada, mas que nos últimos anos, se tudo for feito corretamente, a economia brasileira, senhor relator, chegará em 2020 do mesmo tamanho que tivemos em 2012. É uma política acertada? No meu ponto de vista, pelos resultados do investimento interno, pelos resultados dos empregos e do desemprego, que só em 2015, 2,5 milhões de brasileiros deixaram de estar empregados, sejam demitidos, sejam os que não foram recontratados. E, principalmente, pelo alto endividamento do setor público, que compromete as administrações municipais, hoje em extrema dificuldade financeira, as administrações estaduais com dificuldade de pagar a folha de pagamento e os compromissos, seja na educação, seja na saúde e na segurança pública, que o governo federal não investe absolutamente nada, seja na administração central, que não consegue se fazer um ajuste para cortar na própria carne e demonstrar à população que não precisamos e não queremos novos impostos, porque foi erro da política econômica. O próprio ministro Levi comentou isso aqui em uma visita à Câmara dos Deputados, na Comissão de Finanças e Tributação, senhor presidente. Então, queremos deixar claro, o povo precisa de respostas, e essa CPI do BNDES foi criada por ser presidida por Vossa Excelência, deputado Marcos Rota, ser o relator José Rocha, para que a gente chegue a conclusões efetivas e objetivas. Temos documentos, sim, fartos documentos. Infelizmente, o tempo exíguo não nos permitiu, com uma estrutura adequada, seja de consultorias, seja de equipes, necessárias e suficientes para que pudéssemos avaliarmos esses documentos e chegarmos a um relatório ainda mais robusto ao que chegamos hoje e permitir que o relator assim o faça na sua apresentação. Então, infelizmente, nós buscamos dar ao máximo possível aqui dentro do nosso partido, com os nossos colegas, pelo PSDB, pela oposição, como colocado pelos nobres colegas, e um relatório que possa demonstrar à população de como é feito, de por que é feito. Não queremos responsabilizar ou punir aqueles que não mereçam, mas queremos sim, principalmente, que criemos políticas claras para o futuro, para que o banco possa eleger de forma clara e transparente a aplicação dos recursos públicos e que a população tenha noção do por que paga imposto e de onde o imposto é aplicado para que possa reverter em benefício do próprio povo brasileiro. Então, eu parabenizo a condução de Vossa Excelência, senhor presidente, parabenizo o deputado José Rocha e na expectativa de que os nossos subrelatórios, assim como convergeram vários pontos econômicos ao meu e ao deputado André Rocha e outros, além dos econômicos, demonstrando que não há posição e visão de oposição e de base do governo e de situação posicionista, mas simplesmente de uma situação clara, colocada pelo BNDES nas suas atividades, seja pela política de governo, seja pelas decisões tomadas unilateralmente pelo banco, em Operação Lava Jato, em empresas como Petrobras, enfim, e todas as outras mais. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço, Vossa Excelência. Deputado Baldi, informa Vossas Excelências o início da ordem do dia. Como último orador inscrito, concedo a palavra ao deputado Betinho Gomes. Presidente, eu vou ser bastante objetivo, até porque corro